E aí, vestibulando, prontíssimo para mandar super bem na FUVEST? Bom, se você está aqui na playlist de redação da Almada Consultoria, é porque esse é o seu interesse, certo? Então venha comigo que hoje tem 5 dicas essenciais para você tirar aquele notão no vestibular. Bora! Primeira dica, a FUVEST aborda todos os eixos temáticos. O que é eixo temático? Eixo temático são linhas dentro das quais os temas se organizam, os temas que são cobrados nos vestibulares. São 4 os grandes eixos temáticos. Primeiro é o eixo social. O eixo social, aquele que é do Enem, mas não é só do Enem. Pode ter tema social na FUVEST também. Aliás, a respeito de tema e proposta, dá uma olhada no vídeo anterior dos mitos da redação. Ele está fixado aqui embaixo, vai te ajudar a entender isso melhor. Então, primeiro eixo social, são aqueles temas que causam um grande impacto coletivo, mas não dependem exatamente de uma única pessoa. Eixo comportamental, quando os comportamentos humanos geram ou problemas ou geram mudanças na sociedade. Eixo filosófico / conceitual, que é o que trabalha com temas ou textos mais clássicos ou até filosofia contemporânea, mas não de modo tão concreto, são temas mais abstratos. E, por último, eixo ecológico, eixo da natureza, que não deixa de ter um impacto social, mas a fonte primeira é essa preocupação com o meio ambiente. Eu vou fazer daqui a pouquinho um vídeo falando só sobre os eixos temáticos, mas é importante agora, para essa dica, você saber que a FUVEST aborda ou pode abordar todos. Ai, meu Deus, Átila, mas vão cair 4 eixos temáticos numa redação só? Não. Não cai somente um, mas também não caem os 4. A FUVEST costuma aí juntar 2. Na maioria das vezes, ou é sociocomportamental, ou é ecológico e social, ou é filosófico e social, e por aí vai. Ela combina os eixos. Não só a FUVEST, a Unesp aqui de São Paulo gosta de fazer isso também, Mackenzie, PUC, por aí vai. Mas os eixos temáticos são esses, e é importante você saber que na FUVEST todos são possíveis de serem cobrados. Então, esta é a primeira dica. Não pense que vai cair só algo filosófico ou que nunca vai cair nada social, enfim. Tudo é possível dentro do vestibular da FUVEST. Segunda dica, obras literárias e textos das questões também podem funcionar como coletânea. Isso ninguém conta para você, mas eu conto. A redação ela tem uma proposta própria, né? Ela tem a coletânea, que é aquele conjunto de textos que embasa o tema. Porém, normalmente você vai ver lá, considerando os textos acima e outras informações que julgar pertinentes. Ou seja, a FUVEST ela espera repertório do candidato. Se você ficar só naquela coletânea, você não vai sair muito do lugar. Você precisa entendê-la, ter ali a base de dados, mas ao mesmo tempo conseguir expandir, ampliar essa base de dados. Claro, com informações que você trouxe da sua vivência de leitor, por isso que é muito importante estar sempre informado sobre atualidades. Atualidades são a matéria básica da redação, mas nada impede de você dar uma olhada no próprio vestibular. Você está com a prova de segunda fase da FUVEST na mão. Muitas vezes, alguns textos de questões, às vezes uma propaganda, um fragmento de obra literária, pode te ajudar. Pode ser uma citação bacana, pode ser a base para um argumento. Isso é permitido e eu diria que é até esperado. A FUVEST ela é uma prova bastante dialógica. Você vê, por exemplo, nas questões, eles colocam a relação entre obras literárias, entre uma obra antiga e o tempo de agora. Então, também é possível na redação. Se você puder aproveitar algo que está na sua prova, aproveite, não há problema nenhum. E é claro, além de não haver problema nenhum, isso pode valorizar e valorizar bastante o seu texto. Terceira dica, deve-se citar a fonte dos dados incorporados ao texto. Como assim? Digamos que você tem ali um tema sociocomportamental e você tem um dado que você viu na coletânea, uma porcentagem, uma estatística. Você fala, puxa, isso é legal, eu quero utilizar, eu vou colocar esse dado no meu texto. Pode, pode. Só que, se você apenas copiar e não citar a fonte, você está fazendo plágio. E plágio é um crime, artigo 184 do Código Penal, Lei de Direitos Autorais.
Por outro lado, não, eu não fiz plágio, eu cito, pesquisas indicam que, tá? Quais pesquisas? Pesquisas feitas de onde? Da sua ilustre cabeça? Não, né? As pesquisas elas têm que vir de uma fonte segura, socialmente aceitável. Então, toda vez que você for citar um dado que está na coletânea ou um dado que você traz do seu repertório e você sabe qual é a fonte desse dado, explicite a fonte. Então, segundo pesquisas do IBGE, segundo pesquisador da USP fulano de tal, segundo dados do último levantamento da ONU, feito no ano X, sempre traga isso com precisão, traga isso pontualmente ao seu leitor. Isso é muito importante porque isso reforça o seu texto, porque ele traz fontes que são confiáveis, o que nos leva direto à quarta dica. Dados de autoridade reforçam a argumentação. O que são dados de autoridade? Dados de autoridade são justamente dados emitidos por fontes socialmente prestigiadas. Tem gente que chama isso de argumento de autoridade, mas não é só o argumento que vale aqui. Às vezes é estatística mesmo, o dado com o qual você trabalha no texto. O que é uma autoridade? Basicamente, são pessoas ou instituições que têm uma relação social prestigiosa com o tema do qual você trata. Como assim? Digamos que você esteja tratando sobre a educação no Brasil. Beleza. A educação no Brasil, um dado do MEC, que é o Ministério da Educação, é um dado de autoridade? Sim, é um dado de autoridade. Uma entrevista de um professor da Faculdade de Educação da USP, da Unicamp ou até de outros países, falando do Brasil, obviamente, é um dado de autoridade? É um dado de autoridade, porque é uma pessoa que tem voz, ela consegue falar sobre aquele tema, já que ela pesquisa sobre aquilo há muito tempo. Vamos pegar uma situação bem absurda. Imagine que você esteja falando sobre meio ambiente, tá? Um tema ambiental. Legal. Você tem uma avó que cultiva plantas no quintal, ela entende tudo de planta, ela tem 99 anos, foi criada junto com a Rainha Elizabeth II, as duas cultivavam florzinhas juntas. Se a sua avó falar uma coisa super bacana sobre a preservação do ambiente, serve para a sua redação? Não, porque por mais que a sua avó tenha muito tempo de pesquisa em plantas, é uma pesquisa intuitiva, não é conhecimento, não tem um respaldo universitário, não constitui uma autoridade. Se algum pesquisador passar pelo jardim da sua avó, ouvir a sua avó conversando, pegar de orelhada e disser a mesma coisa, ele vale? Sim, ele ou ela, esse pesquisador ou pesquisadora, vale, porque ele é uma autoridade socialmente constituída, seja pela instituição que o abriga, seja pelo tempo de pesquisa que tem, para falar sobre aquele assunto. Então, pessoas ou instituições socialmente referenciadas são importantíssimas para reforçar, para trazer qualidade, para trazer peso, para trazer força à sua argumentação. Quinta e última dica. É preciso atenção aos números mínimo e máximo de linhas, assim como ao título. FUVEST, por favor, atenção, porque isso às vezes varia entre os vestibulares. Mínimo de 20 linhas sem contar o título. Ou seja, do primeiro parágrafo até o último ponto final, 20 linhas. Ai, Átila, eu fiz 19, tá tudo bem, né? Não, tá péssimo. Você vai tomar um zero bem redondo. Por quê? 19 não são 20. Os vestibulares, eles trabalham com a ideia de isonomia, igualdade de condições. Então, todos devem cumprir o mínimo até o máximo. Se o mínimo são 20, 20 não são 19. Porque se 20 forem 19, 19 poderão ser 18, 18 quem sabe 17, e de repente um texto com 10 linhas está valendo. Então, 20 linhas. Se você não é uma pessoa muito organizada, conta, escreve a lápis ali 20. Você tem que escrever pelo menos até ali. Depois você apaga o que você fez a lápis, deixa só a caneta. Aliás, é importante, hein? Redação a lápis, não. Redação sempre a tinta. E aí você observa a instrução da prova em relação à cor. Máximo de linhas também é importante? Também. Por quê? Porque nada se corrige além do máximo. Então, se o máximo da FUVEST são 30 linhas, não adianta você puxá-la no final da folha, fazer perfeitinha com a sua caneta, com uma régua, a linha 31 e a 32, porque faltou só um pouquinho e eu terminei meu texto. O corretor não vai ler. Ai, mas o mais legal da minha conclusão estava ali. Dançou. Lembra da isonomia? Você não pode tirar vantagem, nem para menos, nem para mais. 30 linhas, nada menos que 20, nada mais que 30. E título? A não ser que isso mude, a FUVEST costuma obrigar o título. Você vê
A última instrução da proposta é: dê um título à sua redação. Se está escrito dê um título, não é uma opção, então cuidado. Utilize o título, sirva-se do título. Não precisa ser um título genial, pode ser um título bem simples, mas ele precisa existir. Normalmente se faz o título após terminar a redação, porque você já tem uma ideia melhor daquilo que você discutiu. Ok? Não deixe de colocar o título na FUVEST. Ah, mas no Enem ele não é obrigatório. No Enem não é, na FUVEST é. Se é obrigatório, coloque, cumpra as regras, porque cumprir as regras é o primeiro passo para você ter um bom desempenho no vestibular. Essas foram as 5 dicas para a redação da FUVEST, espero que você tenha curtido. Se você curtiu, manifeste isso, aperte o gostei, aperte o joinha aqui embaixo, acompanhe os nossos conteúdos, inscreva-se no canal, divulgue para os amigos, compartilhe para esse conteúdo atingir mais gente, aperte o sininho das notificações e segue a gente no Instagram, @almadaconsultoria. Pelo Instagram você também pode mandar um direct solicitando conteúdos e quem sabe a sua solicitação apareça aqui em breve. É isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.